E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Essa é mais uma videoaula, agora para o 7º ano. Eu estou falando agora porque essa é a terceira videoaula que eu gravo hoje. Nessa videoaula eu vou tratar de um tema que eu acho maravilhoso, sensacional, que são as grandes navegações. Mas eu vou tratar de um aspecto das grandes navegações que as pessoas muitas vezes não conhecem muito. Quando os europeus, principalmente os portugueses, que foram os pioneiros nesse assunto, começaram a navegar lá pelo século XV, pelo século XVI, eles tinham que enfrentar uma série de perigos. Perigos que nós temos dificuldade de entender hoje em dia, mas que eram muito reais na cabeça deles. Então, o primeiro perigo era perigos reais, que eles conheciam muito bem, que era o perigo de um navio naufragar, ficar sem vento no mar, porque esses barcos eles eram à vela, então se não tinha vento, aqueles marinheiros poderiam ficar dias parados no meio do mar sem ter água, sem ter comida, poderia acabar. Eles levavam essas coisas, mas poderia simplesmente acabar depois de vários dias no mar. Isso é óbvio. Tá? Eles pescavam e tudo mais, mas era um risco real. O outro risco real era de, numa tempestade, o navio afundar, logicamente. Eram navios de madeira muito pequenos comparados aos grandes navios atuais, né? E com recursos técnicos de localização, navegação e localização muito restritos comparados aos recursos atuais. Então eles usavam instrumentos para medir, para se localizar através das estrelas, né, à noite e tudo mais, e mesmo assim essa navegação era muito longe de ser exata. Agora, o que interessa mais aqui hoje são os perigos imaginários. Tá? Os europeus eles acreditavam em várias coisas. Primeiro, que o mundo era quadrado, ele era chato, que a Terra era plana. Tá? Aqui do lado eu coloquei uma figura mostrando isso e eu gostaria de falar algumas coisas. Infelizmente, no mundo de hoje, nós temos uma série de pessoas, por mais absurdo que pareça, que ainda estão defendendo essa teoria, uma teoria que já foi posta de lado há centenas de anos, tá? Mas eles ainda defendem essa teoria, os famosos terraplanistas. Mas vamos deixar os terraplanistas de lado. Além dessa noção de terra plana, de que o navio ia navegar até uma beirada do mundo e iria cair, tá? No infinito, a gente fala hoje em dia de espaços sideral, mas na época esse conceito não existia. Né? Eles achavam que iam cair no inferno, ou que eles iam despertar o próprio demônio, que por conta disso, irritado, ele iria acordou fora da hora, né? Todo mundo fica bravo quando é acordado fora do horário, iria atacar a Europa. Tá? Além disso, eles tinham medo de grandes monstros marinhos, serpentes, dragões, que poderiam simplesmente devorar os seus barcos em uma bocada. É legal você observar que aquele filme, aliás aquela série de filmes, né, chamado Piratas do Caribe, ele pega o imaginário daquela época e transforma em realidade. Então os monstros que aparecem nos Piratas do Caribe eram os monstros que o pessoal do século XV e XVI tinha medo de verdade. Tá? Além disso, eles juravam que encontravam seres monstruosos nos lugares que eles chegavam. Então eles encontravam seres humanos com cabeça de cachorro. Tá? Logicamente isso nunca existiu. Ou seres com um pé só e um pé gigantesco ocupando o lugar das duas pernas. Ou então que a cabeça, a face da pessoa estivesse enterrada no meio do seu tórax. Era tudo, obviamente, maravilhoso no sentido de fora da realidade. Tá? Mas mesmo assim, os interesses dos portugueses e depois deles dos espanhóis de descobrir novas terras acabou vingando. Então eles iam fazendo o que a gente chama de navegação de cabotagem. Cabotagem quer dizer que você vai navegando
costeando, perto da praia, então você está sempre de olho na praia. A ideia dos portugueses foi sair ali de Portugal, logicamente, e ir costeando a costa da África, né, e chegar até Ceuta, lá nas Índias, para lá conseguir pegar as suas especiarias, a gente já falou das especiarias na última videoaula, e trazer de volta para Portugal. Eles fizeram isso realmente, tá? Lógico, o Vasco da Gama conseguiu chegar lá, e tem um negócio muito interessante aí, porque isso é uma disputa para ver quem vai dominar os mares, para ver quem controla isso tudo, quem bota ordem, quem tem melhores armas e tudo mais. Então, os mapas que eram feitos pelos navegadores, observando as costas, eles eram guardados a 7 chaves, eles eram segredos de Estado, tá? Não era algo que se compartilhava por aí. Além disso, um personagem muito interessante, além do Pedro Álvares Cabral, que acabou chegando ao Brasil em 1500, foi o Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo ele tinha uma ideia sensacional, que nós, obviamente, a maioria pelo menos acreditamos hoje, é que a Terra é redonda. Então ele acreditava que ele ia sair lá da Espanha, porque ele era de Gênova, ele era italiano, mas ele trabalhava para o governo espanhol. E ele daria a volta no mundo navegando para o sentido oeste. O que o Cristóvão Colombo não imaginava é que, na verdade, ele nunca iria chegar até aquilo que eles chamavam de Índias, essa região no Oriente. Ele foi chegar, na verdade, naquilo que nós chamamos de continente americano. Detalhe interessante, apesar de ter ido várias vezes para o continente americano, o Cristóvão Colombo ele nunca se deu conta que aquilo era um continente. Quem foi batizar aquilo tudo como continente foi um outro sujeito chamado Américo Vespúcio, que aí sim deu o nome, ou pelo menos o continente recebeu o seu nome. Imagina você, ganhar o nome de uma rua já é legal, ganhar o nome de uma cidade, maravilhoso. De um país como a Colômbia, que foi em homenagem ao Colombo, putz, sensacional. Agora, ganhar o nome de um continente, realmente, essa é uma honra que ficou apenas para o Américo Vespúcio. Bom, eu acho que é isso. Faço as atividades aí propostas. Se eu não me engano, elas estão na página 47, 48, 49. É isso mesmo, produção. Não vou olhar lá não, eu vou editar e eu coloco aqui embaixo para você. Tá? As páginas vão estar escritas aí. Estou morrendo de saudade, espero ver vocês logo. Beijão.